Imagina só, um gigante industrial brasileiro que nasceu como um verdadeiro símbolo de progresso e que agora, bom, agora ele está à beira de um colapso. Essa é a história de como a sua principal usina siderúrgica, lá em Volta Redonda, acabou se tornando o epicentro de uma crise sistêmica. Pois é, analistas forenses que estudaram o caso não usam meias palavras. Eles descrevem a situação como um colapso industrial anunciado. Ou seja, uma crise que não surgiu do nada, não foi por acaso, mas que foi, de certa forma, construída ao longo de décadas. Mas o que exatamente está alimentando esse colapso? Não é só uma questão de mercado em baixa, sabe? As fontes apontam para algo muito mais sério, uma tempestade perfeita, que é aquela rara e perigosa combinação de vários riscos críticos acontecendo ao mesmo tempo. E essa tempestade, ela se alimenta de três frentes principais. Primeiro, uma usina que ficou parada no tempo, tecnologicamente obsoleta. Segundo, uma engenharia financeira super sofisticada que basicamente separa o que dá lucro do que dá prejuízo e risco. E terceiro, uma dívida ambiental gigantesca e silenciosa. Olha, qualquer um desses problemas já seria grave sozinho. Os três juntos formam uma ameaça real à própria existência da empresa. Para a gente entender como a situação chegou nesse ponto, tem um caminho clássico: seguir o dinheiro. E essa trilha nos leva direto para o ano de 1993, quando a usina foi privatizada. Foi ali que as sementes da crise de hoje começaram a ser plantadas. O que as fontes indicam é que houve uma mudança radical na mentalidade da gestão. Aquela lógica de desenvolvimento industrial a longo prazo, de reinvestir na própria estrutura, foi trocada pela lógica de extrair o máximo de valor no curto prazo para os acionistas, deixando de lado o reinvestimento que era essencial para o ativo. Essa falta de investimento contínuo acabou gerando o que os analistas chamam de dívida técnica. Pensa assim, é o custo acumulado de toda a manutenção que foi adiada, de tudo que deveria ter sido feito e não foi. É como ignorar um pequeno vazamento em casa, sabe? Uma hora, ele acaba comprometendo a estrutura inteira. E o resultado? Bom, o resultado é uma conta de 8 bilhões de reais. E veja bem, não é para expandir ou para inovar. É basicamente um investimento de sobrevivência para evitar que a usina desabe. É o preço de décadas de adiamentos, chegando todo de uma vez. Essa necessidade de injetar uma grana tão alta e de forma tão urgente colocou a empresa numa verdadeira armadilha financeira. Os analistas deram um nome bem visual para isso: o efeito tesoura. Pensa assim. De um lado da tesoura, os custos da dívida para pagar esses reparos urgentes estão disparando. Do outro lado, o retorno financeiro desse investimento todo só vai aparecer lá na frente, daqui a anos. É um aperto que vai espremendo caixa e aumenta o risco da operação de uma forma brutal. Agora, o interessante é que essa decadência toda da usina não parece ter sido um acidente. Na verdade, ela está diretamente ligada a uma arquitetura corporativa que foi desenhada de caso pensado, justamente para separar os lucros dos riscos. A estratégia que as fontes alegam é a de criar, dentro do mesmo grupo, dois tipos de empresa: as clean coals ou empresas limpas, onde ficam os ativos bons, lucrativos, e uma dirty coal, a empresa suja, que fica com a usina antiga e todas as suas dívidas e problemas. E os números? Bom, os números confirmam essa história. A divisão de mineração, que seria a clean coal, opera com uma margem de lucro de quase 44%. É uma máquina de fazer dinheiro. Enquanto isso, a siderurgia, a dirty coal, mal consegue chegar em 8%. A diferença é gritante e revela o desenho por trás da estrutura. Então, na prática, o que acontece? O dinheiro entra pela operação de mineração, que é super lucrativa, sobe para a empresa mãe, a holding, e de lá é usado para pagar as contas e manter a operação deficitária da siderurgia respirando por aparelhos. Uma basicamente paga a conta da outra. E claro, quando uma operação industrial é tratada como um passivo, um problema a ser gerenciado, e não como um ativo a ser cuidado, as consequências inevitavelmente vazam. E nesse caso, vazam literalmente para o meio ambiente. O sinal mais visível disso são montanhas, verdadeiras montanhas de resíduo industrial, a tal da escória, com pilhas de até 30 metros de altura. Isso violando ordens da justiça. E o pior, perigosamente perto de um rio que é fundamental para o abastecimento de água de milhões de pessoas. Mas o problema não é só o que a gente vê. Existe uma contaminação severa e invisível no solo e na água subterrânea com químicos tóxicos, cancerígenos, o que já resultou numa primeira multa de 35 milhões de reais.
No total, a conta que está sendo cobrada na justiça é bem maior. Os procuradores federais estão buscando 430 milhões de reais em danos por todo esse legado de estrago ambiental que foi se acumulando ao longo dos anos. As fontes sugerem que isso tudo é resultado de uma estratégia fria, onde pagar multa é visto apenas como mais um custo operacional. Sabe, fica mais barato pagar uma penalidade aqui e ali do que fazer o investimento pesado que resolveria o problema na raiz. É basicamente uma inadimplência calculada. Ok, o problema é gigantesco, complexo. Mas e as soluções? Diante de um cenário assim, as análises que foram feitas apresentam algumas saídas igualmente ousadas e, digamos, fora da caixa. E as fontes levantam uma questão fascinante. Será que é possível pegar esse passivo tóxico enorme, esse problemão, e transformar ele em algo valioso, em um ativo para o país? Uma das propostas mais inovadoras é a da logística reversa. A ideia é genial de tão simples. Pensa no fluxo. Os trens chegam carregados de minério de ferro, descarregam na usina, e hoje eles voltam vazios para as minas. A solução seria usar essa viagem de volta para levar a escória já tratada para ser usada na agricultura. E a lógica econômica disso é praticamente irrefutável. Como o trem já tem que fazer a viagem de volta de qualquer jeito, o custo a mais para transportar essa escória é mínimo, quase zero. É muito, mas muito mais barato e eficiente do que usar milhares de caminhões. É uma daquelas raras situações onde o benefício econômico e o ambiental andam de mãos dadas. Mas para uma solução dessas realmente sair do papel, são propostos alguns mecanismos legais bem mais duros. Desde ignorar a separação jurídica entre as empresas, fazendo a parte rica do grupo pagar pela limpeza da parte pobre, até mesmo uma intervenção temporária do Estado para garantir que o dinheiro seja usado para a recuperação. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão fundamental. Se uma empresa é tão grande e importante para a economia que é considerada grande demais para falir, será que ela também não se torna essencial demais para ser administrada de forma irresponsável, colocando em risco uma catástrofe social e ambiental?